Hoje é o 17º dia da guerra com o Irã. Obrigada por acompanhar a E24 News em inglês. Eu sou Nicole Zedek, ao vivo de Tel Aviv, com as atualizações. As Forças Armadas de Israel lançaram novos ataques no interior do Irã, atingindo infraestrutura militar em várias cidades, inclusive Teherã. As Forças de Defesa de Israel dizem que um dos alvos foi eliminado, o avião do líder supremo Ali Khamenei, no aeroporto Mehrabad de Teherã. Esse avião era usado pela liderança iraniana para coordenação militar e viagens regionais, visitando grupos terroristas aliados. Autoridades israelenses afirmam que a campanha visa enfraquecer os mísseis, a infraestrutura militar e a coordenação do Irã com grupos terroristas aliados no Oriente Médio. E essa campanha pode durar semanas, mas Israel não está sozinha nessa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou há pouco que mais de 7.000 alvos foram atingidos dentro do Irã, junto com uma redução de 90% nos lançadores de mísseis balísticos e uma redução de 95% nos ataques de drones. Vamos ouvir mais do presidente dos Estados Unidos. Nossa poderosa campanha militar para acabar com as ameaças representadas pelo regime iraniano continuou com força total nos últimos dias. Eles foram literalmente obliterados. A Força Aérea acabou, a Marinha acabou. Muitos navios foram afundados. Eram navios de guerra, mas acho que não sabiam usá-los. E a artilharia antiaérea foi dizimada. O radar deles acabou e os líderes deles também se foram. Fora isso, eles estão indo muito bem. Eles foram um terror por 47 anos. E agora acho que o mundo, através dos Estados Unidos, com a ajuda de Israel, está fazendo o que já deveria ter sido feito há anos. Temos muito a discutir. Agora estou no estúdio com o nosso correspondente sênior da E24 News, Owen Alterman, e o major-general da reserva, Eitan Dangot, ex-secretário militar de 3 ministros da Defesa de Israel e ex-coordenador das atividades do governo nos territórios palestinos, conhecido como COGAT. Senhores, obrigada por acompanharem a E24 News em inglês hoje à noite. Major-General Dangot. Quero começar com você, já que continuamos ouvindo cada vez mais atualizações sobre o quanto Israel e os Estados Unidos degradaram as capacidades do Irã. Quão significativo é o dano à capacidade militar do Irã até agora? Se esta guerra tivesse que acabar, digamos, até que ponto realmente conseguimos recuá-los? Acho que esse dano está realmente distribuído entre muitos campos. Podemos falar sobre os mísseis, sobre as fábricas e indústrias nucleares e sobre os bunkers, comando e controle. Você também pode observar as Forças Armadas, pode observar o sistema de defesa antiaérea, o sistema de defesa aérea que já foi destruído. E não é fácil, todo dia, ter centenas de aeronaves atacando. Porque o Irã está tentando fazer emboscadas em alguns lugares e renovar o sistema deles para funcionar. Mas acho que chegou a um ponto que não estava planejado. Vamos ver. Acho que o ponto de saída pode ser sem o Estreito de Hormuz. Se avançarmos com isso, podemos conversar. E Diana destacaria naquele momento sobre os 450 quilos de urânio, que esse é, na minha opinião, o ponto decisivo. Se houver acordo, ele será mantido pelas forças ou, de outra forma, isso pode levar ao fim, porque o prejuízo para os iranianos são milhares de anos de atividade, produção de infraestrutura, etc. E criando a condição para que o povo, digamos, a maioria do povo iraniano, vá às ruas. E talvez criando uma mudança nas autoridades. Mas mudança é um processo. O que está sendo feito agora é dano direto. Isso vai levar muitos anos para corrigir, pelo menos, na minha opinião, de 3 a 5 anos no mínimo. Mas o problema agora é que a questão de Hormuz se tornou como uma situação nuclear ou uma ameaça. Porque se você perceber que os iranianos tiveram sucesso e você terminou esse tipo de guerra sem fazer com que os iranianos recuassem e não trazer nenhum tipo de ameaça para a área de Hormuz. Isso significa que os iranianos criam uma nova ameaça para o mundo global. E isso pode ser levado para outros lugares, como os Houthis e Bab el-Mandeb, por exemplo.
Então Trump tem que resolver esse problema imediatamente, porque esse problema está no mesmo nível da questão nuclear e depois disso também deve resolver, como eu comecei, com o sistema dos 450 quilos, como resolver isso. Na minha opinião, Trump está indo pelo caminho certo. Um deles é chamar a comunidade internacional para participar desse tipo de situação. Como tomar uma faixa da costa, como tomar a ilha de Karg, onde acontece toda a exportação do petróleo iraniano para fora. Tomar e dizer, iraniano, nenhum dos seus navios vai se mover para a Índia, por exemplo, ou para outros lugares sem a nossa permissão. Mas este é um momento crítico e sensível que o presidente Trump sabe que deve resolver o mais rápido possível. Certamente, o Estreito de Hormuz está se tornando um ponto focal nesta guerra. Vamos falar mais sobre isso nos próximos minutos também. Mas, Owen, quero conversar com você sobre o que estamos vendo. Sobre coordenação, já se passaram 17 dias e estamos na terceira semana da guerra. Ainda vemos a principal coordenação entre Estados Unidos e Israel? Como está agora quando falamos sobre os próximos dias, especialmente quando há esses pontos críticos que são mais um problema para a base dos Estados Unidos do que para a base de Israel? Operacionalmente, Nicole, há indícios de que a cooperação segue forte. Mas você está certa. Com o tempo, os Estados Unidos e Israel estão em situações diferentes e têm alguns objetivos diferentes. Não há dúvida de que os Estados Unidos não são ameaçados pelo Irã da mesma forma que Israel é. A proliferação nuclear é um grande desafio global que todo presidente americano deve enfrentar. Especialmente se o Irã estivesse prestes a, como Marco Rubio disse, se imunizar contra ataques ao seu programa nuclear, enterrando o programa e seus mísseis balísticos no subsolo. Se for assim, qualquer presidente dos Estados Unidos deve levar isso a sério. Mas, novamente, no fim das contas, o Irã nos ameaça muito mais. E isso é simplesmente uma realidade geográfica, uma realidade ideológica e uma realidade da opinião pública. A opinião pública deste país está compreensivelmente, logicamente e racionalmente em um lugar diferente do que está nos Estados Unidos. Israel está em situação diferente dos Estados Unidos, pois não precisa se preocupar com o impacto desta guerra na guerra Rússia-Ucrânia ou nos chineses. A China pode aproveitar a chance de tomar Taiwan. Israel não precisa se preocupar com o mercado mundial de petróleo da mesma forma que nos preocupamos em proteger nosso território. E então, você está certo. Com o tempo, isso pode levar a diferenças de opinião e diferenças de objetivos. Isso também pode levar a diferenças de política. Talvez vejamos os Estados Unidos cessarem sua participação na guerra enquanto Israel continue. Isso é possível e provável no Líbano e talvez no Irã. Então, novamente, você está certo ao apontar para a ideia de que pode haver uma verdadeira divergência de interesses mais adiante. A opinião pública em Washington é um pouco mais difícil de alinhar. Chamamos agora o correspondente sênior dos Estados Unidos da I24 News em inglês, Mike Wagenheim, para trazer mais perspectiva sobre a posição de Washington. Porque, Mike, ouvimos recentemente o presidente dos Estados Unidos que destacou essa longa lista de sucessos já vistos. 17 dias após o início da Operação Fúria Épica. Mas essa mensagem realmente está sendo recebida pelos legisladores em Washington? Eles estão ouvindo e concordando que devemos continuar com essa guerra? Sabe, muitos legisladores em Washington agora estão focados em seus próprios futuros. E quando eles estão focados em seus próprios futuros, eles tendem a prestar um pouco mais de atenção às pesquisas, tendem a prestar um pouco mais de atenção ao tipo de narrativa que está circulando. E a narrativa que está circulando agora aqui nos Estados Unidos é sobre custo de vida, é sobre a economia. É sobre empregos e sobre quanto tudo custa. E quando você olha por esse prisma específico, é difícil engolir esses aumentos nos preços dos combustíveis, o que as pessoas estão pagando nos postos. É difícil ter que voltar para seus distritos e explicar as virtudes disso. Dá para fazer isso? Especialmente se você acredita que é o certo quanto à guerra e tentar neutralizar o Irã. Sim. Alguns membros eloquentes do Congresso certamente podem voltar para casa e defender esse argumento. Mas para muitos, especialmente aqueles que buscam a reeleição pelo lado republicano, isso se torna cada vez mais difícil. Os democratas querem respostas, querem responsabilização.
Vimos mais cedo hoje que os democratas da Câmara no Comitê de Relações Exteriores escreveram uma carta ao presidente Trump. Eles querem que o secretário Rubio, o secretário de Defesa Hegseth, Jared Kushner e Steve Witkoff compareçam e testemunhem abertamente no Congresso para tentar obter respostas. Do lado republicano, ainda é um pouco mais delicado. Não vimos nada desde as votações da Resolução dos Poderes de Guerra na semana passada. Realmente não vimos mais republicanos vindo a público dizer que isso é um problema que precisa ser resolvido. Os que tinham preocupações já as expressaram na semana passada. Mas à medida que isso continua se arrastando e os problemas no Estreito de Hormuz persistem, vai ser realmente interessante e muito revelador ver até que ponto Trump consegue manter a ala mais moderada do partido unida e continuar apoiando a guerra enquanto os preços da energia continuam subindo. Mike, vamos falar mais sobre o Estreito de Hormuz, já que essa é a principal mensagem do presidente, que também pressiona aliados a ajudarem na proteção do local. Mas será que algum parceiro está realmente ouvindo e levando a sério os alertas do presidente? Sabe, parece um ponto válido que o presidente levanta, mas a questão aqui parece ser o momento. Essa é uma questão que os Estados Unidos, que Donald Trump, que o governo, poderia ter colocado no início da guerra, que é, ouçam, o seu problema é o nosso problema, e vice-versa. Esse regime circula pelo mundo e exporta terror. Isso ocorre nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Europa e América do Sul. Eles não mantêm essas práticas em casa. Não é apenas um problema do Oriente Médio, mas global. Devemos buscar uma solução global. No início da guerra, o governo Trump, para o bem ou para o mal, essa era a política deles. Eles agiram, não sozinhos, mas com Israel, sem consultar os aliados do Golfo, os aliados europeus e afins, e decidiram que era melhor, por razões que tenho certeza que eles consideram boas, agir sem consultar. Agora, depois, quando esse problema surge com os preços da energia, agora eles dizem, ei, aliás, esse é um problema global. Venham e nos ajudem. O problema é de todos, mas o momento em que a mensagem é passada é o mais importante. Agora todo mundo está dizendo, ei, a gente não participou disso desde o começo. Não tivemos voz. Agora vocês querem ajuda. E agora tudo fica um pouco mais confuso e um pouco mais complicado. Mike Wackenheim traz as últimas de Washington. Obrigada pelas atualizações. Como sempre, quero voltar aqui para o estúdio agora porque há uma atualização das FDI, a Força Aérea de Israel. Bombardearam recentemente a sede da Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em Teherã, Major-General Dungot. Tudo isso está relacionado ao que estamos falando, o Estreito de Hormuz, as capacidades navais do Irã realmente controlando esse estreito. Acho que isso é um contexto para o objetivo que Trump já declarou sobre isso. Ele nos lembra desde o início desta guerra sobre 4 objetivos. Um deles era destruir a marinha iraniana. E isso significa os navios e também significa os quartéis-generais e todas as instalações ligadas à inteligência, etc. Isso é algo para destacar, que Trump já estima que a área de Hormuz, os iranianos também declararam antes do início da guerra que iriam criar uma ameaça ao transporte de petróleo em Hormuz. Mas qual é o problema? O problema não é destruir, já que a maioria dos navios já foi destruída. O problema vem da costa e do que chamamos de mísseis terra-mar. E é por isso, por exemplo, que vemos mais de 2.000 fuzileiros navais a caminho dessa área. Qual é a missão deles? Colocar tropas em terra, provavelmente mais em locais específicos, em uma operação de comando. Isso pode ser em uma faixa próxima a Hormuz, pode até ser na ilha de Karg, se não me engano. Antes de tomar e dizer aos iranianos, nós vamos controlar isso, vocês não vão enviar nada, absolutamente nada, vamos chamar assim. Por outro lado, isso está ligado à sua pergunta sobre como as Forças Armadas de Israel cooperam com os Estados Unidos. Assim, agora estamos entrando na 3ª semana e estar em um nível tão alto de cooperação, coordenação e planejamento é algo que eu acho que não foi visto em todo o mundo, com certeza, desde a Segunda Guerra Mundial. E o que vemos agora continua. A questão é, algo está muito claro. Trump começou esta guerra e Trump vai terminar esta guerra.
Mesmo que não esteja atendendo a todas as expectativas de Israel, a segunda missão de Israel para continuar depois será o Líbano. Isso provavelmente vamos discutir. Sim, vamos discutir isso em um momento, mas estamos certos em discutir como. As ondas de choque e repercussões desta guerra certamente estão sendo sentidas ao redor do mundo neste momento. O embaixador de Israel na ONU defende a campanha militar contra o Irã e alerta que a presença do Hezbollah no sul do Líbano, perto da fronteira norte de Israel, não pode continuar. Para discutir mais sobre isso conosco agora está o embaixador Danny Danon, que está falando conosco de Nova York. Embaixador Danny Danon, nas Nações Unidas estamos ouvindo muitos apelos por uma diminuição das tensões. Qual a mensagem de Israel agora para a comunidade internacional sobre a necessidade desta guerra? Obrigado por me receber, Nicole. Nossa mensagem é muito clara. Tentamos a diplomacia com o Irã, tentamos a diplomacia com o Hezbollah. Não funcionou. Sabe, assinamos um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah em 24 de novembro. E veja o que eles fizeram. Eles realmente se rearmaram, reconstruíram suas capacidades no sul do Líbano e agora estão lançando foguetes contra nossas comunidades. Então há momento para diplomacia, mas também há momento para desmantelar a organização terrorista. O que fazemos agora no sul do Líbano é semelhante ao que fizemos em Gaza. Desmantelamos as capacidades do Hezbollah. Bem, você disse que o Líbano deve confrontar o Hezbollah ou Israel fará isso. Por um lado, Israel acha que o Líbano tem capacidade para confrontar o Hezbollah, e se não tiver, como será o próximo passo de Israel? Bem, o governo libanês, você sabe, eles dizem todas as coisas certas. Condenam o Hezbollah, condenam o Irã, pedem para o Hezbollah não lançar foguetes contra Israel. Mas e quanto às ações? A diferença entre as declarações e as ações não é sustentável. Você sabe, o governo libanês tem um exército de 70 mil soldados onde eles estão. Por que eles não estão enviando esses soldados para o sul do Líbano? Por que eles não estão enfrentando o Hezbollah? Alguns vão dizer que eles não têm capacidade, outros vão dizer que eles não têm vontade. Mas olhamos para os resultados. E os resultados são que o Hezbollah está entrincheirado no sul do Líbano. Eles têm as capacidades e estão usando esses lugares contra as nossas comunidades. É por isso que estamos manobrando, é por isso que estamos agindo agora no sul do Líbano. Embaixador Danon, vou ter que interromper você aqui. Como nossos telespectadores podem ouvir, esta é a sirene de alerta aéreo aqui, indicando que o Irã lançou sua mais recente onda de mísseis balísticos em direção ao centro de Israel. Estamos tentando restabelecer contato com nossa correspondente nos Estados Unidos para que os telespectadores ouçam esse som. Isso quer dizer que em breve, mísseis balísticos serão lançados contra o Irã. Quando ouvirmos a sirene de ataque aéreo, teremos cerca de 1 minuto e meio para ir ao abrigo. Entre no espaço seguro ao estar em uma área, como estamos aqui no centro de Israel. Então, mais uma vez, estamos tentando agora organizar nossas equipes nos Estados Unidos que vão assumir. Podemos contar com o embaixador Danon enquanto esperamos. Embaixador, posso falar com você rapidamente antes de irmos para os abrigos? Quando os telespectadores assistem a algo assim, o fato de até mesmo a redação ter que ir se proteger, a comunidade internacional está atenta? A mensagem de Israel e dos Estados Unidos está sendo transmitida? As pessoas se importam mais quando isso impacta o bolso do que com a própria segurança. Bem, eu acho que as pessoas entendem que estamos sacrificando, sabe, tudo o que todos em Israel tiveram que passar, todos os dias, todas as noites, por mais de 2 semanas. O povo do Norte, mas estamos dispostos a pagar esse preço para garantir que o Irã não seja mais uma ameaça. Vale a pena. Mesmo sendo doloroso, mesmo sendo caro. Mas a longo prazo, para o futuro dos nossos filhos e netos, estamos fazendo a coisa certa. Então todos nós temos que, sabe, ter muito cuidado, sabe, seguir as instruções. Não queremos ver nenhuma vítima em Israel, mas entendemos que ainda não acabou. Sabe, já conquistamos muito, mas ainda há mais a fazer. Tudo bem, embaixador Danny Danon. Obrigado por estar aqui e desculpe por encurtar a entrevista. Mais uma vez, Vamos falar sobre o último alerta agora que estamos dentro do incidente. Isso significa que um míssil foi lançado do Irã para Israel. E quero lembrar que isso aconteceu o dia todo. Estamos lidando com a fragmentação de ogivas que são lançadas em direção a Israel e que criam muito mais áreas de explosão. Exatamente, e esse também foi o último, antes. Então, provavelmente, é isso. É cada vez mais.
vamos dizer, o mundo está mais ou menos perigoso, mas está criando uma grande área que está sendo coberta, que pode ser danificada. É por isso que é muito importante para os civis israelenses não saírem dos abrigos até receberem a última ordem, que só termina quando realmente termina, e não antes. Sim, ficar lá os 10 minutos inteiros. Porque às vezes passa de 10 minutos. Porque esse tipo de ogiva atinge algo em torno de 10 quilômetros quadrados. E ao redor disso, ainda pode haver destroços caindo com atraso. Então é esperar para ver isso. Todos os pedaços que também podem vir dos mísseis que são lançados em direção à ogiva na atmosfera, quando tocam a ogiva fora da atmosfera, há mais chance de destruí-la quase completamente. Mas enquanto a explosão acontece acima da atmosfera ou dentro dela, isso significa que há chance de que caia em alguns lugares. Agora ouvimos as sirenes, então deixamos nossos telespectadores com imagens ao vivo enquanto seguimos para os abrigos. Aqui é Mike Wagan, estou falando com vocês de Washington, D.C., enquanto nossa equipe está indo para o abrigo antiaéreo devido às sirenes em Israel neste momento. Enquanto observamos aqui de Washington os alertas vermelhos que foram emitidos por todo o país. Desde a costa do Mediterrâneo e Tel Aviv, passando por alguns pontos diretamente ao norte e ao sul, estendendo-se para o leste, atravessando Jerusalém e chegando até o Vale do Jordão. Eles estão principalmente na parte central do país. O norte e o sul, pelo menos neste exato momento, permanecem tranquilos. Claro, essa situação pode mudar de uma hora para outra. E se você ouvir uma sirene, por favor, procure abrigo o mais rápido possível. Esperamos receber algumas atualizações diretamente de Tel Aviv, enquanto esta transmissão continua aqui de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticando aliados que resistiram às suas exigências de ajudar os Estados Unidos. Neste momento, enquanto tentam reabrir totalmente o Estreito de Hormuz, autoridades do governo buscam apoio para uma espécie de coalizão. Até o momento, publicamente, nenhum país se comprometeu a enviar navios de guerra para o estreito. O Irã afirma que está operando sob condições especiais ali naquela via navegável crítica. O presidente Trump disse mais cedo hoje que o secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, Marco Rubio, faria um anúncio sobre alguns países que se comprometeram a participar dessa coalizão. No entanto, nenhum anúncio foi feito até agora. Os ministros de energia da União Europeia se reuniram mais cedo hoje para discutir como reduzir esses custos crescentes de energia como resultado do congestionamento no Estreito de Hormuz. O preço do petróleo ontem subiu para o nível mais alto desde julho de 2022. Os preços da gasolina nos Estados Unidos agora estão no nível mais alto desde outubro de 2023. O diesel, em particular, está custando quase $5 por galão em todo o Oriente Médio. O ministro das Relações Exteriores do Irã acusou países vizinhos com bases dos Estados Unidos de permitirem ataques ao Irã. Enquanto isso, Israel afirmou que está expandindo suas operações terrestres limitadas no Líbano. Mais de 1 milhão de pessoas no sul foram deslocadas internamente. Mike Wagenheim, estou falando com vocês novamente aqui de Washington. As sirenes estão tocando em Israel neste momento, com foguetes sendo esperados por lá. Entendemos que houve uma grande explosão no centro do país. Vamos tentar trazer atualizações mais precisas e rápidas assim que tivermos mais informações sobre o que ocorre no local. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que o país não precisa de aliados para garantir a segurança do Estreito de Hormuz. No entanto, ele ainda está pedindo que outros países participem desse esforço. Novamente, nenhum deles se comprometeu publicamente a fazer isso até agora. 4 pessoas ficaram feridas no norte de Israel após o Hezbollah lançar foguetes e drones. Segundo o Serviço de Emergência de Israel, Magen David Adom, MDA, pelo menos um projétil atingiu a cidade de Aria, na costa de Israel, que fica a poucos quilômetros ao sul da fronteira com o Líbano. O vídeo mostra chamas saindo de um prédio fortemente danificado junto com um carro destruído. 3 pessoas foram levadas para o hospital. Pelo que sabemos, elas estavam sofrendo de inalação de fumaça.
O exército israelense disse que os danos provavelmente foram resultado de um impacto direto e não de um míssil interceptador que falhou. Enquanto recebemos algumas informações aqui de Tel Aviv, aparentemente houve uma interceptação acima de Ramat Gan. Vamos tentar conseguir mais informações assim que possível. Uma cena separada no norte, um homem na casa dos 40 anos está em condição de leve a moderada neste momento como resultado dessa explosão. Isso de acordo com Magen David Adom. O Hezbollah, claro, assumiu a responsabilidade pelo ataque, juntando-se ao Irã para enfrentar os Estados Unidos e Israel. O comando da Frente Interna de Israel está respondendo para fornecer assistência aos civis lá no norte. Os principais oficiais de segurança do Irã disseram hoje que estão pedindo aos países de maioria muçulmana que reconsiderem sua posição em relação ao Irã em meio à guerra com os Estados Unidos e Israel. Ali Larijani, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, um conselho, em vez disso, dizendo aos líderes dos países do Golfo para, aspas, pensar sobre o futuro do mundo islâmico. Abre aspas. Hoje, o confronto é entre a América e Israel de um lado e as forças de resistência do outro. Larijani prosseguiu. Você sabe que a América não é leal a ninguém e que Israel é seu inimigo. Parem e reflitam sobre si mesmos e o futuro da região. O Irã é sincero em seu conselho para vocês e não busca dominá-los. Fim da citação, é claro. O Irã enfrentou a ira do CCG e de outros países do Oriente Médio pelo ataque de Teherã contra eles. Apesar das declarações da República Islâmica de que estão atacando apenas ativos militares dos Estados Unidos, muitos países do Golfo dizem que isso simplesmente não é verdade e que civis também têm sofrido com muitos desses ataques aos vizinhos do Irã. A resolução do Conselho de Segurança da ONU, impulsionada pelo Bahrein e pelos países do Conselho de Cooperação do Golfo na semana passada, foi aprovada por ampla maioria e teve um número recorde de copatrocinadores entre os Estados-membros das Nações Unidas. Então, essa mensagem do Irã não está sendo bem recebida no restante do Golfo. Mais uma vez, aqui é Mike Wagenheim. Estou falando com vocês aqui de Washington, D.C. Como nossa equipe lá, nossa equipe da I24 News em Tel Aviv, desceu para o abrigo antiaéreo enquanto as sirenes tocavam em todo o centro de Israel. E espero que em breve você consiga mais informações sobre o que está acontecendo lá no local. Temos uma atualização chegando aqui. Novamente, houve um estrondo alto ouvido sobre Ramat Gan há poucos instantes. Não parece haver mais nada neste momento. Espero que em breve ouviremos algo de Magen David Adom sobre possíveis impactos. Espero que não haja feridos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparentemente preocupado, para dizer o mínimo, que os aliados dos Estados Unidos resistiram ao seu pedido de ajuda para apoiar, ou melhor, para garantir a segurança do Estreito de Hormuz. Ele falou com repórteres mais cedo hoje na Casa Branca. Trump também disse que não acha que Israel usaria uma arma nuclear na guerra com o Irã. Abre aspas. Israel não faria isso, disse Trump. Israel nunca faria isso. Trump também disse, os Estados Unidos, abre aspas, literalmente destruíram, fecha aspas, tudo na ilha de carga do Irã, exceto as instalações de petróleo. Mas ele deixou a porta aberta para atacar essas instalações no futuro. Essa ilha é responsável por cerca de 90% das exportações de petróleo bruto do Irã, mas também abriga ativos militares como unidades de armazenamento para minas navais e mísseis balísticos. Trump não deu um endosso entusiasmado à disposição do presidente francês Emmanuel Macron de apoiar o esforço por passagem segura no Estreito de Hormuz. Ele também não está satisfeito, parafraseando, não está satisfeito com o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, por inicialmente recusar o envio de equipamentos militares para o Oriente Médio, quando a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã começou. Ele também disse aos repórteres que não tem certeza se o novo líder supremo do Irã está sequer vivo neste momento. Trump afirmou hoje também que um ex-presidente dos Estados Unidos disse recentemente a Trump que gostaria de ter tomado uma atitude contra o Irã. Quando ele, o ex-presidente, ocupava a Casa Branca, Trump foi questionado sobre a quem ele estava se referindo.
Ele se recusou a dizer qual ex-presidente lhe contou essa informação. Mais uma vez, Mike Wagenheim aqui de Washington, aguardando mais informações diretamente de Tel Aviv e de todo o país. Enquanto as sirenes soaram em toda a região central de Israel, de oeste a leste, estamos aguardando mais informações aqui, esses lançamentos vindos do Irã, sirenes tocando novamente em toda a região central do país. As forças de defesa de Israel detectaram um ataque de mísseis balísticos vindo de Teherã. Ainda estamos aguardando mais informações aqui, já que esses mísseis podem ainda estar a caminho. Vamos ver se conseguimos mais informações diretamente do local, caso nossa equipe em Tel Aviv consiga repassar alguma coisa. Parece que foram ouvidos alguns barulhos altos sobre Ori Yehudá e também sobre Davos. E ovo que parece ser. Dando uma olhada no vídeo aqui de Washington, você não consegue ver ali, infelizmente, um míssil lançado sobre a parte central do país. Estou tentando ver se ele foi interceptado. O vídeo ainda não nos permite ver isso. Mas, novamente, interceptações ou outros barulhos altos estão sendo ouvidos sobre a parte central do país. Neste momento, todos em deslocamento. Novamente aqui de Washington, e agora estamos recebendo relatos em Israel de impactos em 2 locais na parte central do país. Buscaremos mais informações para você em breve. Novamente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a repórteres mais cedo hoje que não sabe se o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ainda está vivo. Aliás, até o momento não há relatos de feridos em Israel. Novamente, vamos mantê-lo informado. Essa é a prioridade. Trazer informações para você, direto do local. Enquanto isso, aqui de Washington, o novo líder supremo do Irã não apareceu em público no dia seguinte ao anúncio de sua nomeação. Ainda não há provas de que ele esteja vivo, disse Trump hoje aos repórteres. E cito, muitos dizem que ele está gravemente desfigurado. Eles estão dizendo que ele perdeu a perna e que ficou muito ferido. Outras pessoas estão dizendo que ele está morto. Ninguém está dizendo que ele está 100% saudável. Esses comentários do presidente Trump foram feitos hoje mais cedo na sala leste da Casa Branca. Trump disse, isso pode ser por vários motivos diferentes. Nós não sabemos se ele está morto ou não. Agora que ele anunciou, vou dizer que ninguém o viu, o que é incomum. Fim da citação. Khamenei teria sofrido uma fratura no pé e outros ferimentos leves no primeiro dia da campanha dos Estados Unidos e de Israel. O homem de 56 anos teria recebido um hematoma ao redor do olho esquerdo e algumas pequenas lacerações no rosto, segundo uma fonte da CNN. A ausência de Khamenei está levantando muitas perguntas neste momento sobre seu estado. Novamente, não há indicação clara se o novo líder supremo do Irã está vivo ou em que condição física ele pode estar. Trump rebateu hoje um de seus aliados próximos, o czar de inteligência artificial e criptomoedas da Casa Branca, David Sacks, que disse em uma entrevista recente. Ele afirmou que, abre aspas, você precisa se preocupar com Israel escalando a guerra ao considerar o uso de uma arma nuclear. Sacks também disse que os Estados Unidos deveriam simplesmente declarar vitória ou se retirar. Nesse momento, Trump foi questionado sobre esses comentários e sobre seu relacionamento geral com Sacks. Ele disse, abre aspas, com licença, estamos buscando mais informações no local e retornaremos em breve. Sem novidades de Tel Aviv, pensamos que teríamos informações. Trump também perguntou sobre as relações entre os Estados Unidos e Israel, tanto nos altos escalões políticos quanto militares. Ele disse, abre aspas, o relacionamento tem sido muito bom. Os militares estão muito bem coordenados. Esses comentários foram feitos no domingo. Mike Wagenheim, estou aqui com você de Washington, D.C. Nossa equipe da I24 News em Tel Aviv teve que evacuar o estúdio há cerca de 10 minutos.
Sirenes soaram em toda a região central do país quando as forças de defesa de Israel acionaram o alarme com um ataque de mísseis balísticos vindo do Irã. Nenhum ferido foi relatado até o momento após impactos em 2 locais na região central do país. Acabamos de receber uma mensagem do Magen David Adom. Eles dizem, neste momento, não há vítimas conhecidas. Mais uma vez, os médicos e paramédicos do Magen David Adom saíram para atender um homem que se feriu a caminho de uma área protegida e uma mulher que também ficou ferida. Mais uma vez, o Magen David Adom novamente pede ao público que obedeça a todas as instruções do Comando da Frente Interna, enfatizando que essas são instruções que salvam vidas. Até agora não há vítimas fatais conhecidas. Alguns feridos estão sendo atendidos. Um deles está tratando um homem que se feriu a caminho de um abrigo ou outra área protegida. Uma mulher também ficou ferida, embora não haja detalhes disponíveis sobre isso. Novamente, o Magen David Adom disse que informações seriam divulgadas em breve. Esse foi o nosso correspondente da E24 News nos Estados Unidos, Mike Wagenheim, assumindo enquanto as equipes aqui em Tel Aviv foram para o abrigo. Mas agora já voltamos ao ar. Agradeço ao Mike pela excelente cobertura enquanto íamos ao abrigo. Agora vamos ter uma atualização do local. Agora, a nossa correspondente da E24 News, Balik Sladin, nos acompanha por telefone do centro de Israel. Balik Sladin, voltando ao estúdio, quais as novidades sobre o recente ataque de mísseis do Irã? Sim, estávamos prestes a entrar no ar quando as sirenes ou o alerta precoce começaram. E então, alguns mísseis, digamos um pequeno número de mísseis, foram disparados em direção ao Estado de Israel, especificamente em direção ao centro. E até o momento não temos conhecimento de vítimas ou de qualquer dano às casas naquela área. E ainda estamos aguardando, é claro, os resultados finais pelo Madar, o Magen David Adom. Até o momento, assim como o Mike mencionou, há algumas pessoas que ficaram feridas a caminho do abrigo. Então, até agora, não houve nenhum estilhaço que tenha caído em qualquer lugar. E, claro, até hoje, digamos, de modo geral, felizmente, não estamos falando de nenhum impacto direto. Desde esta manhã, nos ataques que o Irã lançou contra Israel, na verdade estamos falando apenas de uma pessoa que ficou gravemente ferida, mas não diretamente como resultado dos estilhaços ou do foguete. Na verdade, ele estava em um ônibus e quando ouviu a sirene, o ônibus parou. Ele desceu do ônibus e então um carro o atropelou. Na verdade, ele está hospitalizado, claro, está em estado grave, e em outro ataque de mísseis de manhã, por volta das 10 horas, quando um estilhaço caiu em Shoham, onde nós também estávamos ontem, isso causou apenas danos materiais. Em outro local, uma mulher possivelmente ficou ferida. Então, novamente, nenhum incidente grave, pelo menos nas últimas 24 horas. Balik Sladin, com essas atualizações de centro de Israel, muito obrigada por essa cobertura no local. Agora, ao entrarmos na terceira semana desta guerra com o Irã, o campo de batalha já não se limita apenas a mísseis e ataques aéreos, porque virou uma disputa econômica por energia e pelo controle de uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. Tensões no Estreito de Hormuz têm abalado os mercados globais de petróleo. Cerca de 1/5 do petróleo mundial passa diariamente por essa estreita via navegável, um dos pontos de estrangulamento mais estratégicos da economia global. Por isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona aliados a ajudar na região e proteger o estreito. Veja o presidente há pouco. Tenho que dizer, temos alguns que estão realmente entusiasmados. Eles já estão vindo, já começaram a chegar, você sabe, leva um tempinho para chegar lá. É como, em alguns casos, você tem que atravessar um oceano. Então não é tão rápido assim, mas vai ser rápido. Alguns da região já fazem isso, mas estaremos envolvidos. Vamos te passar uma lista. Alguns estão muito entusiasmados e outros nem tanto, e eu suponho que alguns não vão fazer isso. Acho que há 1 ou 2 que não farão isso, que protegemos há uns 40 anos. Para analisar isso, agora com Samantha de Benderne, ex-funcionária da OTAN e União Europeia e comentarista de geopolítica na TV francesa, falando de Paris.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando os aliados para ajudar a proteger o Estreito de Hormuz. Não é a primeira vez que ouvimos essa mensagem dele, mas ele está reiterando esse pedido. Com o que você observa na Europa, qual é a real disposição dos países da OTAN em proteger essa rota marítima? Até onde estão dispostos a agir militarmente, se preciso? Bem, eu acho que, antes de tudo, cada país está preparado para fazer coisas diferentes, mas todos querem se distanciar de qualquer tipo de ação ofensiva relacionada à guerra dos Estados Unidos e de Israel no Irã. Agora, eu acho que é realmente importante entender várias coisas. Donald Trump não pediu formalmente nenhum tipo de assistência à OTAN. Se eu pedisse, o Conselho do Atlântico Norte certamente discutiria isso. A OTAN é uma aliança defensiva, não é uma aliança ofensiva, e certamente não se envolveria em uma guerra de escolha, porque até agora nenhum país da OTAN está sendo ameaçado por essa guerra. Então, Donald Trump, ao falar da OTAN desse jeito, hoje de manhã ele deu uma entrevista ao The Financial Times, na qual ameaçou que a OTAN enfrentaria consequências se não o ajudasse. Infelizmente, isso mostra muito pouco entendimento de como a OTAN funciona, e ele parece ter se esquecido disso. A única vez na história da OTAN em que o mecanismo de defesa coletiva, conhecido como Artigo 5, foi invocado, foi após os ataques terroristas de 11 de setembro. Quando todos os países da OTAN vieram em defesa dos Estados Unidos e muitos países da OTAN perderam homens e mulheres. No Afeganistão em particular, então, os Estados-membros da OTAN, neste momento, também estão. Muitos deles, e posso citar França, Reino Unido, Alemanha, só para citar alguns, sentem que Donald Trump vem insultando eles nos últimos meses e agora está pedindo ajuda. Mas também preciso destacar que a França, e especialmente o Reino Unido, enviaram muitos equipamentos militares para a região. A França enviou seu principal porta-aviões nuclear. O Reino Unido enviou vários destroyers, enviou alguns aviões e alguns helicópteros para defender Chipre. A União Europeia respondeu ao ataque contra Chipre. Porque existe um artigo ao qual a União Europeia também adere, que diz que um ataque a um é um ataque a todos. A obrigação de defender um aliado é, na verdade, mais forte na União Europeia do que na OTAN. Então, Donald Trump está, mais uma vez, sendo muito agressivo na forma como está pedindo ajuda. Acho que isso acontece de outro jeito. Também haveria uma atitude diferente, não necessariamente uma resposta imediata, mas com certeza haveria uma atitude diferente. Você disse que a OTAN é um pacto defensivo. Mesmo que alguns países não queiram ajudar militarmente, que pressão econômica eles enfrentam? Porque esse é o principal ponto de estrangulamento aqui quando se trata do Estreito de Hormuz. Isso poderia influenciar algum desses países de alguma forma? As pressões econômicas são importantes e eu diria de todos os países do mundo. Quando se trata do fornecimento de petróleo e gás, a Europa é quem está sob mais pressão. Desde que a guerra na Ucrânia começou, a Europa reduziu sua dependência do petróleo vindo da Rússia, diversificou para o petróleo vindo do Golfo e até certo ponto dos Estados Unidos. Então, está sob pressão. O Estreito de Hormuz também é uma região do mundo por onde cerca de 35% dos principais ingredientes para fertilizantes passam. Esse trânsito está afetando menos a Europa, mas está afetando muito mais a Ásia, a África e a América do Sul. Então, eu acho que em algum momento veremos algum tipo de resposta global. Eu posso imaginar uma iniciativa global para começar a conversar com os Estados Unidos sobre como garantir o trânsito pelos estreitos. Porque isso não se trata apenas de petróleo e gás, mas também de produtos agrícolas. Em um período em que, em muitas partes do mundo, estamos entrando na época de plantio, sabe, quando você realmente precisa muito de fertilizante. Mas até agora, os Estados europeus, os membros da OTAN, têm sido muito claros de que entrarão em ação defensiva, mas não entrarão em ação ofensiva. A linha é muito tênue. Em alguns casos, sabe, houve caças sobre o Bahrein e a Jordânia, ajudando a derrubar drones. Eles estão engajados em combate. Mas sim. Quero agradecer, Samantha de Banden.
Precisamos seguir para outros tópicos, mas este é um ponto crítico que continuaremos acompanhando. Obrigada por estar conosco esta noite. De nada, tchau. Fique segura. Obrigada. Outro líder, experiente em enfrentar adversários poderosos, agora se manifesta. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acompanha de perto os eventos no Oriente Médio. Em sua primeira entrevista à mídia israelense desde o início da guerra, Zelensky fala com Amichai Stein, da I24 News em hebraico. Assista. Todos os dias tínhamos 350 ou 500 drones iranianos Shahed, todos os dias, dia e noite. Na maioria das vezes, 99% dos Shahed foram usados especialmente para praticar ataques contra civis. Ataques frequentes com drones iranianos já são conhecidos pelos ucranianos e pelo presidente Volodymyr Zelensky. Você foi um dos primeiros, ou talvez o primeiro, a alertar sobre esses drones iranianos Shahed. Estamos vendo o que esses drones estão fazendo atualmente. O que você pode nos dizer sobre seus alertas e sua visão atualmente? Tivemos uma experiência terrível com esses drones. Os iranianos deram os primeiros 1000 Shaheds, eles deram aos russos e disseram que não eram aliados nisso, mas isso não era verdade. Eles mentiram, claro. Há 4 anos, a Rússia vem usando drones iranianos principalmente para atacar infraestrutura e civis. Eles ajudaram, eles treinaram eles. Nós tentamos conversar com todos os nossos parceiros, aliados, diferentes países. Nós dissemos, olhem, vocês vão ver dezenas de milhares ou centenas de milhares desses drones e vocês não vão conseguir destruir. Em uma entrevista exclusiva à I24 News, o presidente da Ucrânia fala longamente sobre a cooperação russo-iraniana que também se materializou na guerra atual. E agora, a Rússia está dando drones Shahed aos iranianos. Sim, tenho certeza. Vimos algumas peças de um dos Shaheds que foi destruído em um dos países do Oriente Médio. Eram peças russas, nós sabemos disso, porque os iranianos não as produziram. Acho que isso mostra que os russos também ajudaram, assim como os iranianos no início da guerra, ao fornecerem o Shahed. Parece que o Irã teve 4 anos para aprimorar seus drones Shahed na sua população. É verdade. Você nem pode comparar o Shahed de primeira geração, o que havia no início da guerra, com o Shahed de hoje. Eles, claro, tiveram essa experiência, uma experiência sangrenta sobre o nosso povo, na nossa terra, e atacaram apenas civis. Kiev criou tecnologia para interceptar drones nos últimos anos e agora oferece apoio aos Estados Árabes do Golfo. Você ofereceu sua assistência aos países do Golfo. Qual é o nível de interesse agora em adquirir suas tecnologias contra esses drones? Agora, há 3 grupos lá, 3 grupos dos nossos especialistas muito profissionais, especialistas militares. Sim, e eles vão analisar os sistemas de defesa deles. Então agora cabe aos países decidir como utilizar a nossa experiência e como compartilhar as informações com eles. Então, se recebermos essas informações, claro, 100% vamos dar o nosso feedback e a nossa ajuda onde pudermos. Senhor Presidente, percebi que os iranianos ameaçam o senhor ou a Ucrânia por oferecer ajuda aos países do Golfo. Olha, nada de novo. Ouvi durante esses 4 anos muitas mensagens diferentes. Não temos medo de nenhum tipo dessas mensagens. Recebemos esse tipo de mensagem todos os dias. Nos últimos 4 anos, no mínimo 4 anos, mas principalmente 12 anos. Por isso não é algo novo para nós. Zelensky e os ucranianos viam os iranianos como inimigos, mas o próprio presidente evitou expressar uma posição clara sobre a necessidade de derrubar o regime. Qual, na sua opinião, deveria ser o objetivo final da guerra israelo-americana contra o Irã? Queremos que o mundo os pare o mais rápido possível, porque uma guerra longa, muitas perdas, às vezes uma guerra longa não é boa para ninguém. Na sua opinião, se a guerra terminar sem mudança de regime, isso é uma oportunidade perdida? Depende do que virá depois, quais serão os próximos passos, o que acontecerá com as pessoas.
Por exemplo, como você disse, sim, talvez as relações entre os Estados Unidos e esses novos representantes mudem, mas não tenho certeza se isso vai acontecer. Então, Vi que você encontrou o Sr. Pahlavi dias atrás. Você pode nos contar um pouco como foi a reunião entre vocês e por que você decidiu se encontrar com ele? ele queria se encontrar e conversar sobre o futuro. Ele entende que não temos relações entre nós e os iranianos porque o Irã ajudou os russos com os Shaheeds e não só com os Shaheeds. Eu acho que muitas pessoas no Irã, realmente civis, querem viver uma vida normal e serem livres. E é difícil com essa atitude em relação às pessoas. Então, com essa atitude, o que o regime fez com a sociedade? A mensagem do presidente da Ucrânia ao povo de Israel é simples. Também enfrentamos uma guerra e estamos com vocês. Acho que vocês têm uma longa história e muita experiência de como viver sob ataques. Sim, espero que as pessoas não percam seus parentes, seus entes queridos e, acima de tudo, seus filhos, porque esse é o nosso futuro, essa é a nossa vida. Você falou com o primeiro-ministro Netanyahu desde o início da guerra? Não conversamos. A equipe israelense nos procurou e perguntou se poderíamos falar com o primeiro-ministro. Minha equipe disse que sim, estávamos prontos. Qual será a sua mensagem para o primeiro-ministro quando você falar com ele? Ele tem o que eu preciso e eu tenho o que ele precisa, então estou pronto para esse diálogo. Eu acho um diálogo importante. A guerra na Ucrânia entra no 5º ano, com Kiev dizendo que não se renderá, mas receosa do cansaço mundial. A agressão russa continua a mesma e é uma pena que hoje não exista poder. Não vemos no mundo um poder que possa realmente parar Putin. E é uma pena que até agora nem todos impuseram sanções à Rússia. Não pararam. Os lucros do petróleo e do gás, das vendas de energia que a Rússia definitivamente gasta apenas em armas e depois nos atacando, ou como você vê agora, sim, fornecer inteligência e drones para o Irã. E, claro, a Rússia quer ocupar todos nós e destruir nossa identidade. Eles não nos veem como um país soberano, mas nosso povo é mais forte do que os desejos de Putin. Em conclusão, é importante que Zelensky enfatize seu alerta. Não deem aos russos nenhuma saída fácil. Caso contrário, haverá mais guerras. Tentei explicar que a Rússia tem um grande conhecimento durante todos esses 4 anos de invasão em grande escala. Isso é um grande conhecimento no campo de batalha. Estas são novas tecnologias, baseadas em tecnologias iranianas, e eu disse que tudo isso terá impacto em outras regiões. Então é isso que estou tentando dizer. Sim, parar a Rússia significa parar muitas guerras diferentes. Você sente que hoje o mundo te entende melhor? Espero que sim. Não sei, vamos ver. A próxima fase importante da guerra provavelmente será muito mais perto de casa, na fronteira norte de Israel. A chefe do Estado-Maior, Ayel Zemir, visitou hoje a região e aprovou novos planos para possível operação terrestre no sul do Líbano. Agora vamos ao vivo com Ariel Osran, correspondente sênior do Oriente Médio da I24 News, para atualizações. Ele também mencionou algumas ondas de choque que os ataques de Israel dentro do Irã causaram ao Hezbollah. Quero dizer, quais são as atualizações que temos aqui na frente norte? Certo, Nicole, enquanto a Força Aérea de Israel continua realizando ataques contra o Hezbollah. Instalações, infraestrutura em Beirute, subúrbios do sul, assim como no sul do Líbano, também há atividade terrestre que está acontecendo ao mesmo tempo. O chefe das Forças de Defesa de Israel, Estafiel Zamir, visitou o norte hoje e comentou sobre isso. Nas últimas 2 semanas, as forças israelenses lançaram uma operação terrestre para afastar os operativos do Hezbollah das comunidades da fronteira norte. Isso também diz respeito aos lançamentos de drones e foguetes
por parte deles, mas também a ameaça de qualquer operação terrestre que o Hezbollah decida realizar contra as comunidades da fronteira norte. Agora, enquanto Zamir está dizendo essas palavras, temos uma declaração conjunta de 5 países: Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Canadá. Todos pedem a Israel que evite aprofundar a operação terrestre no Líbano. Condenam os ataques do Hezbollah à população civil em Israel e pedem o desarmamento da organização terrorista. Então, parece que à medida que as forças israelenses continuam a enfraquecer significativamente o Hezbollah, enquanto persegue seus patrocinadores no Irã, também existe a ameaça iminente de Israel aprofundar sua ofensiva terrestre no sul do Líbano. Obrigada, Ariel, pelas atualizações. Voltando ao estúdio, Major Dangoth, como temos pouco tempo, serei breve. Quão próximos estamos de uma operação terrestre de fato no Líbano? Eu acho que, antes de tudo, agora o nosso principal esforço é defender os civis israelenses que vivem muito perto da fronteira e também na parte mais interna da região norte. O que está claro é que o Hezbollah está muito mais fraco, mas ainda é uma organização terrorista que tem muitas oportunidades, lançando foguetes e mísseis para áreas de 300 quilômetros até os 75 quilômetros. Isso significa que eles estão lançando ao norte do rio Litani ou ao sul do rio Litani. Em segundo lugar, a principal unidade de comando deles, que foi destruída durante a Primeira Guerra, já se reorganizou e ela conta com algumas centenas de terroristas que podem fazer qualquer tipo de incursão na área de Israel em algum dos assentamentos por toda a defesa, então precisamos fazer uma defesa muito próxima. Enquanto isso, os principais esforços no Irã, ao atingir um alvo no Irã, você causa um grande dano ao Hezbollah, que também se financia. Em segundo lugar, há uma oportunidade no nível da política. Enquanto o presidente do Líbano faz algumas declarações até agora, ele não pode fazer nada a respeito delas. E ele não fez nada. Então, enquanto isso, Israel precisa entrar um pouco, entrando na parte sul do Líbano, criando uma defesa forte, preparando para o futuro outro ataque alternativo. E também usando muito a política, que continuaremos monitorando. Como sempre, muito obrigada, Major General Eitan Dango. Temos muito mais para discutir, mas vamos fazer uma pausa bem rápida agora, então não saia daí. Fique conosco na I24 News.